Então vamos lá começar o módulo 1 do ensino médio, né? De física. Vamos começar pela matéria de mecânica. E a matéria de mecânica, ela é bem longa, né? Mas nesse módulo 1, a gente vai ver os seguintes tópicos. Notação científica e suas unidades de medidas, medidas de comprimento, medidas de massa, medidas de tempo, relações entre as unidades de tempo, unidade de base, cinemática escalar, conceitos básicos, movimento e repouso, posição e deslocamento escalares, velocidade escalar média, velocidade escalar instantânea, classificação dos movimentos, movimento uniforme, diagramas horários do movimento uniforme, velocidade e deslocamento nos diagramas horários. O meu Instagram é professora Luciana Carreiras, meu canal do YouTube também é professora Luciana Carreiras. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer vídeo que você queira ver no nosso canal, você pode pedir por lá, certo? Então vamos lá. Notação científica e unidades de medidas. Grandeza é tudo que a gente pode comparar com um padrão, certo? Efetuando uma medida. Com o passar dos anos, a gente foi obrigado, né, à necessidade de padronizar as unidades de medida. Por quê? Porque senão uma mão cheia de feijão para um seria uma mão cheia de feijão para outra pessoa seria outra, e assim começariam as confusões, né? Se não foi por isso que começaram. Então, houve a necessidade da padronização das unidades de medida internacionalmente, onde a gente diz que é o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades de Medida, tá? E aí, também começou a gente ter que determinar os números em notação científica. Números muito grandes ou números muito pequenos, a gente não consegue nem falar, porque é tanto zero para menos ou tanto zero para mais, que notação científica, a gente padroniza os números entre 1 e 9,9, para facilitar o entendimento dos números muito grandes, como eu falei, ou muito pequenos, para a gente ter a noção da grandeza, certo? Então, por exemplo, se aqui a gente tem 5 milhões e 300 mil, como é que eu vou falar isso? O outro de baixo, 0,000, já me perdi na quantidade de zeros ali. Então, o que a gente faz? A gente escreve o número entre 1 e 9,9. Aqui eu vou botar 5,3. 5,3 vezes 10 a quanto? A gente vai andar com a vírgula. 5,3, então vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 a mais 6. Por que é mais 6, Luciana? Eu tinha um número, muito grande. O que eu fiz com o número? Eu diminuí ele, não diminuí? Se eu diminuo, o expoente aumenta positivamente. Sempre nessa ordem inversa. Grava assim que você nunca vai errar. Certo? Já aqui que eu tenho 0,000001, eu vou escrever que ele é 1. O que eu fiz com o número? Ele é muito pequenininho, eu aumentei o número. Se eu aumentei o número, eu vou diminuir o expoente. De quanto? Minha vírgula está aqui, 1. Então, vamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, fica 1 vezes 10 a menos 10. Certo? Então, tem esses exercícios abaixo para fazer, para colocar em notação científica, tá bom? São 4 exemplos que eu aguardo as respostas, para a gente corrigir juntos e tirar as dúvidas também juntos, certo? Seguindo a teoria, medidas de comprimento. A unidade oficial do Sistema Internacional é o metro, mas a gente tem vários múltiplos e vários submúltiplos. Por exemplo, 1 quilômetro, a gente sabe que tem 1000 metros. Então, tem 10 a terceira do metro. Tem 3 zeros aqui. 1 hectômetro tem 100 metros. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Então, 10 a segunda do metro. 1 decâmetro, 10 metros. 1 decímetro, 0,1 metro. Então, 10 elevado a menos 1. 1 centímetro, 0,01 metro.
10 elevado a menos 2 metros. 1 milímetro, 0,001 metro, 10 a menos 3 metros. É só a gente colocar nessa escala aqui, né? Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetro e milímetro. Se a gente está querendo colocar a nossa unidade sempre em metro, a gente sabe que se a gente está aqui, se eu vier para a minha direita, eu vou diminuir a escala, né? Eu vou colocar 0, e vou diminuir em termos de exponencial. Se eu vier para minha esquerda, eu vou aumentar a escala, então eu vou somar em termos de exponencial, né, da potência de 10, certo? Então, muito utilizadas as seguintes unidades de comprimento. 1 polegada, isso aqui vocês não tem que decorar nada, isso aqui é tudo tabelado. Quando ele quiser que você transfira ou converta alguma unidade que não seja do metro, para polegada, para pé, para jarda, micron, milimicron, angstrom, ano-luz, ele vai te dar a referência em relação ao metro, tá certo? Então, 1 polegada corresponde a 0,0254 do metro. Um pé, que equivale a 12 polegadas, corresponde a 0,3048 do metro. Uma jarda, que equivale a 3 pés, corresponde a 0,9144 do metro. Um micron, 10 a menos 6 do metro, também pode ser esse símbolo aqui, 1 micron. É um Uzinho com a perninha para baixo, tá? 1 milimicron, 10 a menos 9 do metro. Um angstrom, pode ser esse Azinho também com a bolinha em cima, 10 a menos 10 do metro. Um ano-luz, 9,46 vezes 10 a 12, positivo, quilômetro. Aqui ele não botou no metro, botou em quilômetro, tá? Essas medidas de polegada e de pé foram adotadas muito antigamente, na Idade Média, ó, na Europa, com base no corpo humano, realmente de polegada, nosso polegar, né? Tamanho do nosso polegar, e o pé. Como várias pessoas têm tamanhos diferentes de pé, de polegar, de dedo, então foi-se criado o Sistema Internacional e a unidade de medida de comprimento, que é o metro, certo? A gente tem 2 exercícios aqui também, para você fazer, me enviar a resposta e para tirarmos as dúvidas, certo? Se entendeu ou não sobre esse assunto. Próximo item teórico. Medidas de massa. O padrão de massa no sistema internacional sempre será o quilograma, que ele se escreve o K grande e o G pequeno, tá? Estabelecido a partir da massa de um cilindro de platina com 3,9 centímetros de diâmetro e 3,9 centímetros de altura. Mesma coisa que a gente viu antes para distância, né, para comprimento, a gente tem aqui na massa. Quilograma, hectagrama, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Se a gente está no grama, vai para a direita, diminui a escala. Se a gente está no grama e vem para a esquerda, aumenta a escala, tá? Como também a gente tem aqui embaixo submúltiplos, que é a mesma coisa que olhar aqui na nossa tabela, né? Não é tabela, no que foi estabelecido, nossa regra, tá? Então aqui eu só coloco para vocês verem a quantidade de zeros que foi caminhando de um lado para o outro. Para cá, diminuindo o exponencial, né? A potência de 10. E se for para lá, aumentando. Mas na verdade está todo mundo em relação ao quilo, ó, não está em relação ao grama. Então todo mundo para lá vai diminuir a potência de 10, isso mesmo. Vai ficar sempre negativo. Tranquilo? Então vamos lá. Quando a gente tem algumas outras subunidades, a mesma coisa que eu falei lá para o comprimento, unidades de comprimento. Vai ter que ser dado no exercício, vocês não precisam decorar nada, tá? Mas tudo bem que tonelada é bem conhecido, né? Que são 1000 quilos, uma libra 0,45 quilos e uma unidade de massa atômica. A química está em tudo quanto é canto, viu? É melhor. Uma unidade de massa atômica, 1,66 vezes 10 a menos 27 quilos, certo? Então, mais uma vez, 2 exercícios para você fazer, me mandar a resposta, o gabarito, a sua resposta, a sua resolução, e eu vou corrigir e dizer se está certo ou está errado e tirar a sua dúvida.
E vamos seguir na teoria. Medidas de tempo. Antigamente, a medida de tempo, né, dos índios, dos nossos antepassados, era feita em relação à sombra, né, feita pelo Sol. Até hoje tem um relógio de Sol lá no Jardim Botânico, isso. E em vários lugares, né? Tem relógio de Sol também, em Teresópolis, enfim. Tem essa história aí pra gente não se esquecer dela, que é importante saber das nossas origens, né? Então, a gente sabe que a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, ela roda, quando ela completar uma roda completa, é equivalente a um dia, né? E assim o dia foi dividido em horas, minutos e segundos, sendo que o segundo é a unidade estabelecida pelo Sistema Internacional para referências em todo o mundo, né? Então, com base no movimento de translação da Terra ao redor do Sol, determinou-se o quê? O ano, que a Terra vai rodando em torno de si mesma, né? Cada dia ela faz uma roda, né, em torno dela. E, ao mesmo tempo, ela vai rodando em torno do Sol, né? Que é um movimento de quê? Translação. O Sol está aqui, a Terra está aqui. Ela rodando em volta dela própria é um movimento de rotação, só que ela faz os dois movimentos ao mesmo tempo. Ela tanto se movimenta ao redor dela, como ela também se movimenta ao redor do Sol. Quando ela completa uma volta, faz uma volta completa ao redor do Sol, ela completou um ano. E quando ela completa uma volta total em torno dela própria, a gente completou um dia, certo? Então, relações entre as unidades de tempo. A gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, se a gente fizer a regra de 3, né? Se 1 minuto e 60 segundos, 60 minutos terão quantos segundos? 3.600. É regra de 3 simples. Mesma coisa, a gente vem para cá para baixo, para o dia, para a hora, minuto, segundo, para o ano, para os dias, para a hora, minuto, segundo. Tranquilo? Mais 2 exercícios para você fazer, me mandar o gabarito, para eu fazer a correção e tirar suas dúvidas, certo? E continuamos a teoria nas unidades de base. Então, a gente sabe que em unidades de base no Sistema Internacional, comprimento é o metro, massa é o quilo, tempo é o segundo, corrente elétrica é o ampere, temperatura termodinâmica é a Kelvin, quantidade de matéria, o mol, intensidade luminosa, candela, ou CD, unidade de força, o Newton, ou N, e unidade de energia, o Joule, ou J. Assim, deixo mais 2 exercícios para você. Não deixe acumular. Faça suas observações, escreva suas dúvidas e me mande para a gente seguir todo o entendimento dessa nossa disciplina, módulo 1 de Mecânica de Física. Tá bom? Então, agora a gente vai falar de cinemática escalar, conceitos básicos. Quando a gente está falando de cinemática escalar, a gente pode falar em um eixo só, no eixo X, aonde a gente vai colocar uma reta e aonde a seta significa que os valores estão aumentando. Então, beleza. Se a gente sabe que a origem está aqui no zero, valores para a nossa direita são valores que estão aumentando positivamente, 5, 6, 7, 8, e valores à esquerda da nossa origem são valores que estão diminuindo negativamente, né? Se a gente colocar aqui, menos 3 é maior ou menor que menos 10? O que você acha? Na verdade, menos 10 vai estar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai estar aqui, né? Na escala, aonde os valores estão aumentando? Para lá. Então, quanto mais próximo do zero, maior é o nosso valor. E vai ficar sempre o lado aberto para o maior valor. Então, não caiam nessa pegadinha e em nenhuma outra de concursos, nem de nenhum exercício, certo? Se a gente quer saber a localização no eixo cartesiano x e y, onde a gente sabe que a abscissa é o nosso x e a ordenada é o nosso y, a gente vai ter os pontos cartesianos
né, no eixo cartesiano. Se a gente tem o ponto A gente sabe que o valor de x, que é sempre quem vem na frente, que é a nossa abscissa, que o valor de y, que vem depois, que é a nossa ordenada, nosso ponto A, vai ter o quê? Vai ter o ponto 1 e o ponto 2. Nosso ponto B vai ter o ponto 2 e o ponto 2, certo? E o ponto C, abscissa 3, ordenada 2. Então, a gente já começou a ver os conceitos básicos de escala, né? Para cá, ó, os valores estão aumentando. Para cá, para baixo da origem, os valores estão diminuindo, certo? Então, beleza. Movimento e repouso. Seguindo aqui a nossa teoria, né? Um corpo se encontra em movimento quando muda a posição com o tempo. Então tá tranquilo. Se o corpo está se movimentando em relação ao tempo, ele muda a posição, né? Agora, se o corpo, durante o intervalo de tempo, mantém sua posição constante, a gente diz o quê? Que ele está em repouso. Então, toda vez que falar que o corpo está em repouso, a gente sabe que ele está com uma posição constante em relação ao tempo. Se ele está em movimento, ele está com uma posição variada em relação ao tempo, certo? É uma ideia bem tranquila, mas que às vezes a gente se confunde, ou esquece, ou perde o foco. Então, vamos juntos aí passo a passo, para que nenhuma dúvida fique, tá bom? Posição e deslocamento escalares. Quando a gente coloca um espaço escalar, fala de um espaço escalar, a gente sabe que o espaço escalar é a medida algébrica ao longo de uma trajetória, da distância do ponto P, onde se encontra o objeto, né, objeto móvel, ao ponto de referência adotado como origem. Então, ó, se a gente tem um objeto em A até a origem, esse vai ser o espaço escalar, né, que ele percorreu, da origem até o ponto A. Se a gente tem o ponto B, um objeto no ponto B, menos SB vai ser esse espaço que ele percorreu da origem até o seu ponto B. Por que menos? Porque a gente sabe que a nossa escala está para lá, ó. Se está para lá são valores positivos. Para cá, que o móvel se percorreu da origem até o ponto B, vão ser valores negativos, certo? Então, o que é o deslocamento escalar? Na verdade, é o delta. Toda vez que a gente falar de delta, é o final menos o inicial, é o gap. Mind the gap, que fala lá no metrô. Preste atenção com o intervalo, né, entre o trem e a plataforma. É a diferença entre o espaço final e o espaço inicial, S0. Então, delta S é o espaço final menos o espaço inicial. E eu aconselho, sugiro, que você vá fazendo a sua lista de fórmulas, né, seu formulário, conforme a gente for vendo as nossas matérias. E fazendo seus resumos também, conforme a gente está seguindo aqui a nossa explicação, certo? Mais uma vez, 2 exercícios. Não, aqui só deixei um. Um exercício para fixar o conhecimento, né? Fixar o seu conhecimento e me mandar o gabarito com as suas dúvidas, com as suas respostas para eu corrigir, certo? Atentando aqui, ó, que a escala positiva, ele apontou para a direita. Então, ao contrário da origem, vai ser os valores negativos, tá? É uma pegadinha aqui desse exercício, mas você vai conseguir fazer, tenho certeza. Faça com atenção. Então, continuando a teoria, velocidade escalar média. O que é velocidade escalar média? Mais uma fórmula para botar no nosso formulário. É a variação da distância sobre a variação do tempo. Então, na verdade, a relação, né, a razão entre o deslocamento e o correspondente intervalo de tempo. Então, no sistema internacional, a unidade sempre vai ser metros por segundo, mas também muito utilizado é quilômetro por hora. Então, a gente sabe o quê? Que 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. A gente tem essa relação também que vai lá para o formulário. Bota aí no seu formulário. Seguindo aqui a nossa teoria, na verdade, com exemplo, né? A gente sabe o quê? Um carro faz uma viagem
entre duas cidades A e B em 2 etapas. A primeira metade da viagem transcorreu a uma velocidade média de 100 km por hora. Eu começo já a rascunhar meu exercício aqui embaixo. Então, ó, a primeira velocidade, a primeira distância, metade da viagem, né, onde C é o ponto médio entre A e B, ele transcorreu uma velocidade média de 100 km por hora. A segunda metade, né, de C para B, a velocidade dele foi de 80 km por hora. Qual foi a velocidade média de todo o trajeto? Como aqui é o ponto médio, a gente sabe, mesmo ele não dando a distância, a gente sabe que esse pedaço aqui é igual a esse. Então, se ΔS de A a C, de A até desse segmento A e C é D, ΔS entre C e B também vai ser D de dado, certo? Então, beleza. Como a gente calcula o ΔS total? ΔS total do trecho vai ser o quê? O somatório dos ΔS. A gente tem o quê? ΔS que vai de A até C e ΔS que vai de C até B. Quem é o ΔS de A até C? D de dado. Quem é o ΔS que vai de C a B? D de dado. Então, a gente somando, D mais D, 2D. E quem é a variação total do tempo? Tempo é bom sempre botar o T minúsculo, para não confundir com temperatura, que geralmente é maiúsculo. Então, mesma coisa, variação do tempo de A até C, mais a variação do tempo do segmento C mais B, certo? Então, o que vai ser o ΔT? Velocidade? Velocidade não é igual a ΔS sobre ΔT? Então, ΔT vai ser o quê? Troco aqui com a velocidade, né? ΔT vai ser ΔS sobre a velocidade. E essa fórmula que eu uso aqui no nosso segundo item. ΔS da etapa AC, a gente sabe que é D. E a velocidade? 100. ΔS da minha etapa CB, D de dado. E a minha velocidade? 80. Fazendo o MMC entre essas duas somas de frações e calculando, a gente chega a esse resultado de 9D sobre 400, certo? Onde a nossa velocidade média total vai ser o ΔS total, que a gente calculou ali em cima, sobre o ΔT total, que a gente calculou ali em cima. Quando temos divisão de frações, a gente repete o numerador e inverte o denominador, certo? Cortamos a nossa incógnita e desenvolvemos a conta e chegamos ao nosso valor final, onde a velocidade média total equivale a 88,9 km por hora, porque ele deu em quilômetros por hora. Tranquilo? Então, para fixar a nossa disciplina, nossa matéria, né, o nosso item, mais 2 exercícios e seguimos para a velocidade escalar instantânea. Aguardo a resposta com as dúvidas e os comentários para seguirmos a matéria sem nenhuma dúvida. Tranquilo? Velocidade escalar instantânea. É um instante em que o velocímetro de um automóvel faz a leitura de velocidade. Por exemplo, a gente está olhando lá, está correspondendo a 60 km por hora. Aquilo ali é no instante que a gente olhou. Se a gente olhar no instante seguinte, pode estar maior ou menor, né? Então, informa aquela velocidade instantânea, como eu falei, em cada instante. No tempo 1, no tempo 2, no tempo 3. No tempo 1 pode ser diferente do tempo 2, do tempo 3 e assim sucessivamente. E o que é a aceleração escalar média? É a razão entre a variação da velocidade escalar e o correspondente intervalo de tempo. Tá? Se no sistema internacional, então, a nossa aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado, né? Porque a velocidade é metros por segundo e o tempo, segundo. A gente dividindo metros por segundo, como é que é a regrinha? Mantém o numerador e inverte o denominador. Se está segundo sobre 1 aqui que a gente não escreve, fica 1 sobre segundo. Então, vai dar metros por segundo ao quadrado. Vamos lá para o nosso exemplo. O jornal X publicou dados a respeito da aceleração do carro Y.
Ele disse que entre 0 e 40 km por hora o carro atinge 3,8 segundos, entre 0 e 60 km, 7,5 segundos, entre 0 e 80 km por hora, 12,6 segundos, entre 0 e 100 km por hora, 19,6 segundos. Então, a gente tem 4 informações aqui importantes dessa tabela, né? Ele pede qual a aceleração média em metros por segundo ao quadrado de cada etapa da tabela e em qual etapa o carro Y apresenta maior aceleração média. A gente sabe que, se o tempo está em segundo, a gente tem que passar quilômetro por hora para quê? Metro por segundo. Então, para a gente passar quilômetro por hora para metro por segundo, basta a gente dividir por 3,6. Então, aqui a etapa 1 fica 11,1 metros por segundo, onde eu acho a aceleração ΔV sobre ΔT, já colocando metros por segundo, né, que eu fiz a divisão. Então, eu acho que meu item 1, a aceleração média 2,92 metros por segundo ao quadrado. Fazendo o mesmo para cada linha, né, da tabela, a etapa 2, dividindo por 3,6, colocando aqui na nossa fórmula metros por segundo, fazendo a divisão. A gente vai observando o quê? Que conforme vai aumentando a velocidade, a nossa aceleração do carro vai diminuindo, o que é normal, né? Porque quanto maior a velocidade, mais atrito, mais forças contra o movimento a gente vai ter, certo? Então, a gente conclui que a maior aceleração média foi obtida na primeira etapa do movimento, de 0 a 40 km por hora. Por isso que as menores velocidades são as maiores, onde estão as maiores forças, né? A primeira marcha, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Certo? 2 exercícios também para avaliar a fixação desse item. Aguardo o resultado. Aguardo seu comentário para a gente seguir junto e sem nenhuma dúvida. Agora vamos ver a classificação dos movimentos. A gente tem 3 propriedades para avaliarmos a classificação dos movimentos. Ou é quanto ao sinal da velocidade escalar, ou evolução da rapidez, ou sinais da velocidade e da aceleração. Vamos lá. Vamos passo a passo. Quanto ao sinal da velocidade escalar, se o objeto está se deslocando para o mesmo sinal da nossa referência, do zero para a referência positiva, a gente diz que a velocidade dele está sendo sempre maior que zero e o movimento dele é progressivo. Então, dizer que é movimento progressivo e velocidade maior que zero são sinônimos, é a mesma coisa, tá? Quando a gente tem a nossa escala positivamente para esse lado, onde os valores estão aumentando, certo? E o nosso nosso objeto está se deslocando ao sentido contrário da nossa escala positiva, a gente diz que a velocidade dele é menor que zero e o movimento é retrógrado. Também são sinônimos, é a mesma coisa que falar um, é a mesma coisa que falar outro. Tranquilo? Então, quanto à evolução da rapidez, o valor da velocidade em módulo, esse movimento ele pode ser uniforme, acelerado ou retardado. Se o movimento dele é constante, a gente diz que ele é uniforme, a rapidez dele está sendo constante. Se a gente diz que o movimento está sendo acelerado, a rapidez dele está aumentando. E se a gente diz que o movimento está sendo retardado, a gente diz que a rapidez dele está diminuindo, sempre em relação ao tempo, né? Como a gente viu lá no início da aula. Quanto aos sinais da velocidade e da aceleração, a gente pode ter 2, na verdade 3, né? 1, 2, 3. 3 opções. Opção A. Se a gente tem aceleração nula, o movimento está sendo uniforme, ele está mantendo a mesma velocidade, né? Não está variando a velocidade. Então, não está variando a velocidade, não está tendo aceleração. Se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, isto é, velocidade maior que zero, aceleração maior que zero, ou velocidade menor que zero e aceleração menor que zero, a gente diz que é um movimento acelerado. E a nossa terceira opção, se a gente tem a velocidade e a aceleração com sinais contrários,
Se a velocidade é maior que zero e a aceleração menor, ou a velocidade menor que zero e a aceleração maior que zero, a gente diz que é um movimento retardado. Então, a gente tem aqui as três denominações do movimento: uniforme, acelerado e retardado. Vai fazendo seu rascunho, vai fazendo seu mapa mental aí, para você entender essas definições bem claras, tá? Vamos lá. Seguindo 2 exercícios de fixação, certo? Aguardo a resposta, aguardo os comentários para nós discutirmos os resultados para a sua fixação. E começando o movimento uniforme, a gente vê o quê? O movimento uniforme é um movimento que vai manter o carro em velocidade constante. Se está mantendo o carro em velocidade constante durante um bom tempo, dizemos que o carro realiza, carro, trator, seja o que for que estiver em movimento, realiza um movimento uniforme. Então, movimento uniforme é a mesma coisa que falar que velocidade escalar constante e a mesma coisa falar que não está tendo aceleração. Então, falar que velocidade constante, como eu tinha falado antes, é sinônimo de aceleração igual a zero. Coloca aí no seu formulário. Não vai achando que é óbvio que lá na frente começa a ter dúvida e estando no formulário é muito mais fácil de enxergar do que pegar a matéria toda para estudar novamente. Então, a gente pode relacionar o deslocamento escalar com a velocidade escalar constante, através da seguinte expressão. Mais uma para o formulário, ó. ΔS é igual a VT, certo? A gente sabe que o delta é sempre o final menos o inicial. Então, vai ser o S final menos o S inicial igual a V, T final menos o T inicial. Só que a gente sabe que no T inicial o móvel estava parado, então ele zera aqui. Como é que fica a função horária do MU, do movimento uniforme? S, né, esse S final aqui, passou esse zero para o lado de lá e está com sinal negativo e fica positivo. Mais V vezes T, já que esse termo de T0, a gente sabe que no tempo inicial o móvel está parado, certo? Então, ó, o movimento do móvel em relação à nossa escala, se ele está no mesmo sentido da escala crescente, a gente diz que a velocidade dele é maior que zero e a gente diz que é uniforme e progressivo, certo? Como a gente já tinha visto, é só um resumo. Se o móvel 2 ele está vindo para o lado oposto do crescimento da nossa escala, a gente já viu também que ele vai ter um movimento uniforme e retrógrado. Retrógrado porque a velocidade dele é menor que zero, porque ele está indo contra a escala, nossa escala de referência, tá bom? Então vamos ver um exemplo. Se a gente sabe o quê? Um móvel apresenta movimento retrógrado com velocidade de módulo constante igual a 10 metros por segundo. Ó, importante e importante, né? Já sabe que a velocidade aqui vai ser negativa. No instante t igual a zero, temos o espaço inicial, a posição inicial, 60 metros. Escreva a função horária do espaço escalar para esse movimento. Isso é um item. E depois, determine o espaço escalar do móvel no instante t igual a 15 segundos. Então, vamos lá. Como o movimento é retrógrado, ó, a velocidade escalar é negativa. Então, você coloca lá a sua informação. A velocidade igual a menos 10 metros por segundo, tá? Sendo a posição inicial 60 metros, a gente vai ter o quê? S igual a S0 mais VT. Posição inicial, vou substituir aqui. E a minha velocidade, eu vou substituir aqui, mudando o meu sinal da função horária do espaço. Tranquilo? Então, o item B é o quê? Para t igual a 15 segundos, a gente vai substituir os 15 segundos aonde? Na função horária do nosso espaço, onde tem duas incógnitas. A gente quer saber em que distância vai estar em 15 segundos. Então, 60 menos 10 vezes 15, a posição vai estar em menos 90 em relação à nossa origem. Tá? Então, temos aqui um exercício também para fixação dessa parte da matéria. Tá? O exercício número 2 também, para que todas as dúvidas sejam sanadas e você
exercite toda a teoria que a gente está vendo. Então, agora a gente vai para diagramas horários do mu. Diagramas horários do mu, a gente tem 3 tipos de gráficos de movimento uniforme. Diagramas e gráficos são sinônimos, tá bom? Então, para que servem esses diagramas? Para que servem esses gráficos? Para a gente visualizar o comportamento de uma grandeza. Ou o espaço em relação ao tempo, ou a velocidade em relação ao tempo, ou a aceleração em função do tempo, tá bom? E para o mu, a gente tem 3 tipos de gráfico. O primeiro tipo de gráfico, onde a gente vai ter na abscissa o tempo e na ordenada a aceleração, só que a gente sabe que no movimento uniforme não há variação da velocidade, então a aceleração é 0. Então, o único tipo de gráfico que a gente tem no mu, no movimento uniforme, entre abscissa, entre aceleração e tempo, é essa reta no 0. O tempo que for. A aceleração é 0 porque a velocidade é constante, certo? Segundo tipo de gráfico. Gráfico, velocidade versus o tempo. Quando a velocidade é positiva, a gente diz o quê? Que o movimento é uniforme e progressivo. A gente já viu lá atrás no exemplo, certo? Aqui é só um resumo final dos nossos diagramas. Quando a gente tem uma velocidade negativa, ela fica abaixo, né, da nossa abscissa. Está negativa aqui, ó. E a gente sabe o quê? Que é o movimento uniforme, porque a velocidade é constante no mu, e retrógrado. Retrógrado porque a velocidade está negativa. E qual o terceiro tipo de diagrama que a gente vai ter? Da posição versus o tempo. Se a gente sabe que a reta está uma crescente, a gente sabe que o movimento é uniforme e progressivo, que a velocidade é maior que 0. Agora, se a reta passa do instante inicial para o final como uma reta decrescente, a gente sabe que o movimento é uniforme e retrógrado com velocidade menor que 0. Então, a gente tem 3 tipos de gráficos no movimento uniforme, no mu. Bota lá no seu formulário, nas suas observações. A gente tem aceleração versus o tempo, velocidade versus o tempo e o espaço versus o tempo, tá? A gente pode ver nossas velocidades de deslocamento nos diagramas horários também em forma de gráfico. São 2 tipos. Quando a gente tem velocidade versus o tempo, a gente sabe que o nosso ΔS é V versus ΔT. E aqui, quem é o V vezes o ΔT? É essa área aqui, ó, entre o T1 e o T2. Então, a área desse retângulo vai ser aproximadamente o ΔS, tá bom? A gente tem o segundo caso, que aqui é velocidade versus o tempo. E aqui é a nossa distância versus o tempo. A gente vai ter uma reta crescente ou decrescente, lembra? E a gente vai ter esse triângulo reto aqui e esse ângulo θ. Triângulo reto, a gente vai começar a fazer uma revisão aqui embaixo de trigonometria, mas por enquanto vamos se atentar aqui em cima. Vamos nos atentar aqui em cima. Quem vai ser a nossa velocidade? Não vai ser, se a gente passar para cá, ó, ΔS sobre ΔT, foi o que eu escrevi aqui. E a gente, nesse tipo de diagrama, distância versus o tempo, a nossa velocidade vai ser esse eixo, ΔS, sobre esse eixo, que é o ΔT, que nada mais são do que os catetos, né? Porque a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui é a minha hipotenusa. E quando a gente tem referência de catetos, cateto oposto sobre adjacente, a gente sabe que é a tangente do ângulo, tá bom? Se não lembra, a gente recorda aqui embaixo. A gente tem um retângulo com 3 lados, lado A, B e C. Toda vez que for lado, é letra maiúscula. E o lado correspondente a esse ângulo é o segmento minúsculo. Então, esse ponto A tem esse lado A minúsculo. Esse ponto B tem o lado B minúsculo. E esse ponto C tem o lado C pequenininho, onde a gente tem esse ângulo θ. O que a gente sabe de seno? Que é sempre o cateto oposto ao ângulo,
sobre a hipotenusa. Hipotenusa a gente sabe que é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Cosseno do ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa. A adjacente está abaixo do ângulo, tranquilo? E a tangente vai ser sempre seno sobre cosseno. A gente corta as hipotenusas aqui, sobra quem? Cateto oposto sobre adjacente, que é igual a B sobre C. B sobre C vai ser esse lado, referente aqui ao ΔS, ó, da velocidade, C, referência aqui ao ΔT. Por isso que a velocidade nesse gráfico é igual à tangente desse ângulo θ. Tranquilo? Temos um exemplo aqui bem visual do nosso gráfico, né? Onde ele fala: o espaço escalar de um móvel varia com o tempo de acordo com o diagrama. Determinar a velocidade escalar do movimento, a função horária do espaço escalar. A gente já sabe que é um movimento progressivo, ó, porque a nossa reta, o nosso gráfico S vezes T, está com uma reta crescente. Então, a gente vai ter uma velocidade maior que zero. É um movimento progressivo. Isso aqui a gente já define aqui a partir do próprio gráfico, certo? Então, ele quer saber a velocidade. Como é que eu vou calcular a velocidade? A gente não acabou de ver que é mais ou menos tangente do ângulo? Esse ângulo aqui, ó. Quem vai ser a tangente do ângulo? Meu ΔS sobre meu ΔT. 20 sobre 4, 5 metros por segundo, que a gente viu que a gente já sabia que era maior que zero progressivo, porque a nossa reta é crescente. E de acordo com o diagrama, a gente sabe que no início, ó, a posição inicial do móvel, né, ele estava aqui, ó, no zero. Então, a posição inicial dele é zero. Então, a fórmula horária, né, da posição com o tempo, a gente substitui o S0, 0, a velocidade que a gente achou 5, então a gente sabe que o S é igual a 5T. Tranquilo? Temos esse exercício, deixa eu ver se eu botei 1 ou 2. Temos 2 exercícios. Esse exercício e o próximo para você fixar o aprendizado. Tranquilo? Para me mandar a resposta e a gente discutir as dúvidas. Esse segundo aqui, ó, é uma variação do movimento, da velocidade, aliás. Ele vem de 100, depois ele dá uma parada em 0, depois ele volta para 80. Mas é tranquilo. Faz com calma. Não tem mistério nenhum, tá? Então tá. Então, ó, encontro de móveis no movimento uniforme. É o último item desse nosso primeiro módulo. Se a gente tem a nossa escala positiva para a direita, né, onde a gente sabe que os valores da seta são os valores que estão se somando, estão crescendo. A gente sabe que a nossa origem é aqui. A gente sabe que o móvel A, ele partiu da origem, indo em direção à nossa escala positiva. O móvel B, ele partiu da escala positiva lá do final e está vindo encontrar o móvel A. E justamente isso, nossa teoria. Encontro de móveis. Aonde que eles vão se encontrar, esses dois objetos que estão se deslocando? Eles vão se encontrar quando a posição deles, ó, for a mesma. Concorda? Esse A está vindo daqui para lá e esse B está vindo daqui para lá. Quando eles tiverem a mesma posição, a posição do A igual à posição do B, eles vão se encontrar no movimento uniforme. E nesse ponto de encontro, a gente sabe que o quê? Se eles vão estar na mesma posição, então a fórmula da posição horária de A vai ser igual à posição horária de B. Tranquilo? Então vamos para esse exemplo aqui. 2 carros partem simultaneamente de 2 cidades A e B, distantes 280 km. Vai montando aí o seu exercício. Um de encontro ao outro, né? Nesse mesmo esquema aqui de cima. O que parte de A se mantém a uma velocidade constante de 80 km por hora. Mais uma informação do veículo de A. E o que parte de B, veículo de B, ó, mantém uma velocidade constante. Falou em velocidade constante,
é movimento uniforme. Determine quanto tempo após a partida eles se encontram. Letra A, letra B. A que distância da cidade A se verifica o encontro? Então, vamos lá. A gente faz o nosso esquema aqui, coloca a cidade A, cidade B, onde eles têm a distância de 280 quilômetros, a nossa referência, né? Nossa escala está indo para lá. E essa posição onde eles vão se encontrar, a gente já viu que a gente vai ter que fazer o quê? Igualar a posição de A com a posição de B. Quais informações que o problema me dá? Ele me diz que o carro A saiu da origem com uma velocidade de 80 e o carro B saiu lá do ponto B, que é 280 km, com uma velocidade de 60. Só que a gente sabe que como 60 está vindo contra a nosso estabelecido aqui como positivo, então ele é menos 60. Ó, aqui que a gente erra. Então preste atenção para não errar. Então, escrevendo a equação horária do movimento para o A, SA igual a S0 mais VT, onde S0 é 0, então SA é 80T. SB, agora para o B, SB igual a S0 mais VT, onde a gente sabe que o S0 é 280 e a velocidade vai ser menos 60. Não esquece o sinal, senão erra tudo. Então, a gente quer saber qual a posição que eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar quando eles estiverem na mesma posição. Eu igualo a minha equação horária do A com o B. E determino que no tempo de 2 horas eles vão se encontrar. E a questão B? A questão B, ele quer saber a posição do movimento. Eu pego minha hora, né, minha incógnita T, e substituo ou na equação horária do móvel A, aqui, ou na posição horária do meu móvel B, tanto faz. Eu vou escolher a posição do meu móvel A, porque é mais fácil a conta. Mas os dois vão dar o mesmo resultado, para até fazer para tirar a dúvida. Tá? Então, eles vão se encontrar na posição de 160 km entre a estrada A e B. Tranquilo? Vão se encontrar depois de 2 horas no quilômetro 160 entre a cidade, né? Da cidade A. Na verdade, aqui é entre a cidade A e B. Tranquilo? Um exercício para você fazer agora, me mandar o resultado e nosso próximo módulo, módulo 2. Obrigada. Estudar, que é o foco, porque estudar transforma o mundo. Por hoje é só.